Fala aí galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre API, tá? Primeiramente galera, o que é uma API? Uma API nada mais é do que uma interface aí, tá, de comunicação que vai fornecer funções, dados e recursos para a gente, tá? Indo para o mundo prático, vou dar um exemplo. Suponhamos que vocês estão construindo aí uma aplicação, certo? Que vocês querem que quando o cliente lá vai digitar lá o CPF, vai trazer as informações, né? Como a rua, o bairro, enfim. Então, para isso, vocês precisariam que o Correios disponibilizasse aí praticamente uma interface, né? Para vocês terem acesso a esse tipo de informação. Então, nesse exemplo, o Correio ele disponibilizaria aí uma API, ou seja, uma interface de comunicação, que vocês vão conseguir consultar essas informações, né? E colocar aí para renderizar no site de vocês, tranquilo? Então foi um exemplo bem básico, só para a gente entender aí, tá? E na nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai consumir aí uma API do Placeholder, tá? Que é uma API pública. Então, por exemplo, o que eu vou pegar daqui, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, seria uma API de comentários, tá? Então, praticamente ele vai trazer aí o Post ID, o name, o e-mail e o body. Nesse caso aqui, a gente vai criar uma lista pegando apenas o e-mail. E eu vou scrollar, vocês vão ver que tem bastante informação, tá? Então a gente vai ter esse desafio aí de trazer todos os e-mails, né, dessa API e renderizar ele lá na nossa lista, tranquilo? Então vamos lá, galera. E existem aí diversas opções, tá, para a gente consumir as informações da API, né? Então tem outras bibliotecas, tem métodos, e para a aula de hoje a gente vai utilizar as promises, tá, pessoal? Basicamente, pessoal, uma promise ele é uma promessa, tá? Então ele tem aí como parâmetro o valor de resolvido ou rejeitado. Para a aula de hoje eu vou focar mais em como a gente consome as informações da API, tá? E para uma outra aula eu vou detalhar muito mais a questão dos encadeamentos, todos os tipos de promise, beleza? Mas para a gente aí ter uma noção, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma constante. Eu vou criar uma constante e vou dar o nome para ela de first promise. Então, vou colocar aqui, first promise. E aí, após eu atribuir isso para a minha variável, eu vou utilizar aqui o fetch. O fetch, pessoal, basicamente, ele é uma abstração da interface HTTP, tá? Então, através dele, eu consigo pegar os resultados do body, do header, e aí eu vou colocar no log aqui só para a gente entender melhor. Então, o que eu vou passar para o fetch? Entre aspas, eu vou pegar aqui a minha API, tá? Que a gente tinha visualizado. Vou colocar ela aqui e aí eu vou dar um log no meu first promise. Então vou fazer o seguinte, ó, log first promise. Fazendo isso, ele apareceu aqui uma promessa. Então ele fala, ó, embora ele não tenha retornado nenhum dado, né, é como se ele estivesse falando, ó, não tenho nada, mas eu estou te prometendo que eu vou entregar algo, tá? Seria mais ou menos isso. Uma vez que eu entendi isso, pessoal, eu vou colocar aqui o meu first promise e aí eu vou utilizar um método bacana, né, das promises que são encadeamentos, tá? Basicamente, pessoal, o encadeamento, o que eu vou fazer aqui para vocês entenderem? Eu vou passar o meu response, então eu vou criar aqui uma arrow function dentro dele, tá? Vou passar aqui o meu response. E olha o que o meu response vai trazer, tá? Então, de novo, eu vou dar um log para ficar claro. Aí, diferente da primeira promessa, o meu response, ele me trouxe algumas informações aqui. Então, se eu clicar aqui em, por exemplo, prototype, ele vai ter uma informação que vai interessar muito para a gente, que seria aqui o JSON, tá? Então, uma vez que eu explorei essas informações e sei o que eu quero, então eu vou colocar aqui um return. Vou dar um return, o quê? Response.json, tranquilo? E eu posso ter, pessoal, quantos DEMs eu quiser, tá? Então, aqui embaixo desse primeiro DEM, eu vou colocar novamente o DEM. E o que eu vou passar aqui, tá? Aqui eu vou passar um parâmetro qualquer. Então, eu vou dar para ele o nome de item, tá? Vou criar aqui de novo uma arrow function. E aí, só para a gente visualizar o que está acontecendo, né? Vou jogar aqui o meu item no console.log. Vou salvar e olha que bacana, galera. Agora ele me trouxe aí justamente os elementos que eu preciso iterar aqui da minha lista, certo? E uma vez que a gente já tem esses elementos, a gente vai poder utilizar em tudo que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então, o que a gente pode fazer aqui? Nesse exemplo, a gente pode utilizar o map,
né? E a gente aprendeu aí como que faz o uso do map. Vamos lá? Só que antes da gente utilizar o map, pessoal, eu vou criar aqui no meu HTML uma UL, porque assim, como cada propriedade aqui da minha lista, né, praticamente vai ser uma LI, então, por exemplo, o e-mail aqui vai ser uma LI, e aí o de baixo também, então eu vou ter que colocar todas as minhas LIs dentro da UL, tá? Só que como a gente também não tem essa UL, vamos criar ela aqui. Então eu vou passar aqui uma variável chamada UL, e aí eu vou chamar o meu document.querySelector passando a UL. Se eu tivesse mais que uma UL, pessoal, aí sim eu teria que criar um ID e passar o document.getElementID, como a gente viu aí nas aulas anteriores. Beleza? Uma vez que a gente pegou a UL, agora sim a gente vai terminar aí a operação usando o método map, tá? E o que a gente vai fazer aqui? Basicamente eu vou apagar esse console.log e aqui eu vou criar uma constante, eu vou passar o nome de elementos em português mesmo, tá? O que meu elementos vai receber? Ele vai receber o meu item.map e dentro do map eu vou criar um parâmetro qualquer também chamado resultado, tá? O meu resultado também ele vai ser uma arrow function. E o que o meu resultado, pessoal, o que ele vai retornar, tá? Então, entre template literals, eu vou jogar aqui, eu vou criar uma LI, ela abre e fecha, e no meio dela, né, que seria o conteúdo, aí sim eu vou colocar aqui cifrão, abre e fecha aqui as minhas chavezinhas, vou colocar resultado, ponto e meio, porque assim, o valor que eu associei aqui no map, né, a gente aprendeu que ele faz a iteração. Então, se eu colocasse, por exemplo, resultado.name, iria aparecer todos os names, mas o nosso exemplo aqui seria o resultado.email, tá? Fazendo isso, galera, olha que legal. Agora eu vou pegar a minha ul.innerHTML e vou passar quem? Vou passar o próprio elementos, tá? Então, eu vou salvar tudo. E a gente já consegue ver aí a nossa lista renderizada, tá? Só que aí ele ficou com espaço e também ficou com a vírgula. A gente trata isso também utilizando o método join, tá? O método join, pessoal, basicamente ele vai juntar aí todos os elementos do array, tá? Então, uma vez que eu consigo juntar ele, eu passo aqui entre aspas, vou colocar aqui /n e olha que legal, ó. Ele juntou tudo, aplicou, né, aqui a quebra, né, e tirou a minha vírgula. Então agora eu tenho de uma maneira muito mais estilizada aqui, ó, eu tenho a minha lista. Então é muito bacana. Eu consegui pegar realmente, a gente conseguiu aí consumir todas as propriedades, né, com o nome e-mail aqui dessa API. Beleza? Então com isso, galera, a gente aprendeu aí de uma maneira bem simples, tá, como utilizar as promises, né, para a gente consumir aí dados de uma determinada API. Como eu falei assim no início, existem outras maneiras de a gente consumir informações, tá? Só que essa é uma das maneiras assim que eu costumo utilizar e queria compartilhar com vocês. Se ficou alguma dúvida no processo, tá? Pode mandar aí nos comentários que a gente vai ajudar sem nenhum problema, tá? E para uma próxima aula eu vou explicar detalhadamente aí como funciona o processo aí das promises, tá? Vou explorar mais a questão aí dos DEM, dos encadeamentos, explorar também a questão aí promise all. Então assim, tem muita coisa aí que a gente consegue fazer através das promessas. Beleza? Então obrigado aí por vocês terem ficado comigo até agora. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Um grande abraço, pessoal. Falou!